Nos últimos dias, os canais de ciência popular ficaram em polvorosa com uma notícia inacreditável. Cientistas afirmam ter finalmente descoberto vida fora da Terra. É o que tudo indica, dessa vez o assunto é sério. Não se trata apenas de um planeta parecido com a Terra, mas da possível presença de substâncias conhecidas como bioassinaturas, sinais químicos que só são liberados por organismos vivos. Olá, pessoal! Será que é verdade mesmo? E será que isso é algo que deveríamos comemorar? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa, e eu sou o Deluca. Vamos entender essa história a partir de agora juntos. Então, vamos começar. Sob um sol vermelho e fraco. Nos últimos tempos, sites de divulgação científica e até portais de notícias têm fervilhado com discussões acaloradas. E o astro principal dessa história é o exoplaneta K2-18b. Esse planeta também é conhecido pela designação EPIC 2019-12552b e foi descoberto em 2015, orbitando uma anã vermelha chamada K2-18. Essa estrela está localizada a cerca de 124 anos-luz da Terra, na direção da constelação de Leão. Como é típico das anãs vermelhas, K2-18 é uma estrela bastante apagada. Sua luminosidade representa apenas 1/40 da do nosso Sol. Isso significa que para um planeta estar na chamada zona habitável, ele precisa orbitar bem próximo da estrela e provavelmente estará preso em rotação sincronizada em regime de travamento por maré. E é exatamente o caso do astro principal dessa história. Ele está bem no meio da zona habitável. Em teoria, isso quer dizer que ele pode ter água líquida em sua superfície. K2-18b completa uma volta ao redor de sua estrela a cada 33 dias. E acredita-se que esteja sempre com a mesma face voltada para ela. Essa não é a primeira vez que K2-18b gera tanta discussão. Ele foi descoberto há cerca de 10 anos. Mas alguns anos depois se tornou o primeiro exoplaneta na zona habitável com composição atmosférica identificada, por meio da análise da luz. Essa técnica é a mesma que em 1761 permitiu comprovar a existência da atmosfera em Vênus. Naquela época, Mikhail Lomonosov percebeu que durante o trânsito de Vênus diante do Sol havia um anel de luz ao redor do planeta no fim da passagem. Hoje, claro, nossos instrumentos são muito mais avançados. Conseguimos não só detectar a presença de atmosfera em um corpo celeste distante, como também deduzir sua composição. Isso porque cada gás emite ou absorve luz em comprimentos de onda específicos, o que altera o índice de refração da luz. K2-18b tem um diâmetro cerca de 2,5 vezes maior do que a Terra e uma massa aproximadamente 8,5 vezes maior. Um planeta assim não se enquadra nem como terrestre, nem como um gigante de gelo do tipo de Netuno e Urano. É classificado como tipo intermediário. Estamos falando de um chamado planeta Hyacin. Planetas Hyacin são mundos massivos, com atmosferas ricas em hidrogênio e oceanos profundos, que podem se estender por centenas ou até milhares de quilômetros sob a sua superfície. Em resumo, os cientistas acreditam que esses planetas são muito comuns e podem ser ótimos candidatos na busca por vida fora da Terra. E como esperado, a atmosfera de K2-18b contém grandes quantidades de hidrogênio e hélio, além de dióxido de carbono e metano. Mas o que surpreendeu os cientistas foi a possível detecção de dimetilsulfeto. Trata-se de um composto orgânico bastante peculiar, que na Terra é liberado quase exclusivamente por plâncton e algas marinhas. Sabe aquele cheiro característico de mar perto da costa? Pois é o cheiro do dimetilsulfeto. E se você nunca esteve no mar, experimente cheirar repolho cozido ou no vapor. O odor vem do mesmo composto. O repolho é uma das fontes mais ricas em dimetilsulfeto. O mais importante é que, mesmo sendo simples, esse composto é considerado hoje pela ciência uma bioassinatura, um indicativo potencial de vida, ainda que primitiva. E foi essa descoberta que acendeu o debate. De onde veio esse composto na atmosfera de K2-18b? Ele realmente está lá ou é um erro de interpretação? Vida ou algo completamente diferente?
Nos últimos anos surgiram diversos estudos que acabaram perdendo a balança das discussões para um lado ou para o outro. Aqueles que acreditam que pode haver vida em K2-18b foram alvos de ataques por parte dos mais céticos, vindo de várias direções ao mesmo tempo. De um lado, questionou-se até mesmo a existência de dimetilsulfeto em si. Por exemplo, em maio do ano passado, foi noticiado que cientistas céticos haviam reanalisado os dados do famoso telescópio espacial James Webb, o centro dessa controvérsia, e tentaram remodelar os resultados. O que descobriram é que se houver metano em grandes quantidades, ele pode gerar um padrão espectral muito parecido. Em outras palavras, talvez não exista nenhuma bioassinatura na atmosfera de K2-18b, e o que temos ali seja apenas uma enorme concentração de metano. Outra linha de ataque questiona se o próprio planeta K2-18b seria mesmo um Hyacin, um planeta oceânico com atmosfera rica em hidrogênio. De acordo com outros modelos, a superfície do planeta estaria, na verdade, coberta de lava incandescente. Se isso for verdade, então K2-18b seria, na realidade, uma superterra extremamente quente. O fato é que quando lidamos com um objeto tão pequeno e distante assim, qualquer medição está sujeita a erros bastante grandes. Mesmo que sejam erros ínfimos em uma escala cósmica, eles podem virar completamente de cabeça para baixo toda a imagem que os cientistas vêm montando com tanto cuidado. Além disso, mesmo que K2-18b seja de fato um Hyacin e que o dimetilsulfeto detectado exista mesmo, os céticos argumentam que isso não comprova a presença de vida. Para começar, ninguém nega que a atmosfera desse planeta contenha grandes quantidades de hidrogênio. Mas o hidrogênio é um gás com efeito estufa extremamente forte. Se a atmosfera for densa o bastante, é bem provável que a temperatura e a pressão nos oceanos de K2-18b sejam absurdamente elevadas, superando em muito as condições já vistas na Terra, mesmo em seu passado. Estamos falando de água líquida a centenas de graus, mantida nesse estado por uma pressão de várias atmosferas. Afinal, aqui mesmo na Terra existem micro-organismos extremófilos que vivem perfeitamente bem em ambientes assim, como ao redor das fumarolas negras nos abismos oceânicos. O problema real é outro. Uma atmosfera tão densa assim não deixa passar luz do Sol. E isso significa que a fotossíntese simplesmente não acontece. Sem fotossíntese, nenhum micro-organismo consegue liberar dimetilsulfeto. Sendo assim, mesmo que essa substância esteja lá, seria impossível não admitir que ela surgiu por meio de alguma reação química sem qualquer relação com a vida. Os cálculos dos céticos mostram que os dados enviados pelo James Webb e por outros instrumentos apontam para uma concentração de dimetilsulfeto 10 vezes maior que a da Terra. Mesmo considerando que os oceanos de K2-18b sejam muitas vezes mais volumosos do que os nossos, é quase impossível imaginar quanta biomassa seria necessária para gerar tamanha quantidade desse composto. Ou seja, isso também indica que o dimetilsulfeto presente na atmosfera do planeta pode não ter vindo de seres vivos. Tá ficando confuso? Afinal, o dimetilsulfeto existe ou não? Existe demais? A superfície é de água ou de lava? Pois é, discussões científicas geralmente são assim mesmo. Mas calma, temos uma boa notícia para você. A resposta pode estar muito mais próxima do que parece. Recentemente surgiram novos dados indicando que o dimetilsulfeto realmente está presente na atmosfera de K2-18b e que o planeta está coberto por um oceano. Os próprios cientistas que começaram toda essa discussão escutaram as críticas, analisaram todos os possíveis problemas e decidiram investigar de novo. E parece que nem o metano, nem a lava tem qualquer relação com o que está acontecendo por lá. E isso acabou reacendendo o interesse da mídia científica, com uma enxurrada de títulos sensacionalistas. Será que agora dá para afirmar com todas as letras que cientistas encontraram vida extraterrestre? Infelizmente, ainda não. Como dissemos antes nesse vídeo, a presença de dimetilsulfeto não comprova por si só que existe vida. Afinal, só porque aqui na Terra ele vem das plantas, não significa que o mesmo valha para outros planetas, ou que não haja outros mecanismos totalmente diferentes. Além disso, as condições em K2-18b são em essência extremamente hostis. Um lado do planeta vive sempre de dia e o outro lado sempre de noite.
O vento e as marés são intensíssimos. Não existe solo firme e há enorme escassez de recursos. Num lugar assim, nem se pode esperar o surgimento de formas de vida complexas, muito menos de seres inteligentes. Se é que existe alguma forma de vida ali, ela deve estar restrita a micro-organismos, algas ou talvez seres coletivos extremamente simples. Mas mesmo assim, K2-18b continua sendo um dos exoplanetas mais fascinantes de todos. Ele desperta o interesse de cientistas do mundo inteiro e também do público, que acompanha essas descobertas com bastante empolgação. O que significa que ainda teremos muitas novidades incríveis vindo por aí. E se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até o final. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.